tá chegando, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaís Dias, professora de costura criativa. E nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui. É uma peça muito fácil para quem é iniciante. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer ela no tricoline. Eu vou fazer toda ela no tricoline, mas vocês podem fazer no tecido que vocês têm aí, no material que vocês já estão acostumados a utilizar. E olha só os tecidos que eu vou utilizar. Eu trouxe aqui para vocês verem que lindo. Eu vou utilizar durante a live com vocês esse composê, estilo cachemir, muito linda, com flores. Vou utilizar esse azulzinho aqui. E para a peça que eu fiz, olha só, a peça que eu fiz antes de modelinho, eu utilizei a mesma estampa no fundo bege. Ficou maravilhoso, gente, eu adorei essa cor. Esses tecidos e muitos outros já em kits para vocês conseguirem fazer as peças de vocês aí com o composê, vocês encontram lá no site, tá? Vou deixar aqui o link na descrição. Corpo, eu cortei a medida de 45 no comprimento por 25 na altura. Eu tirei uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido externo e estruturei em uma manta. Pode ser manta R1, manta R2. Tá estruturadinho, quem quiser pode fazer um trabalho de quilt no seu tecido. Para o meu bolsinho interno, eu cortei a medida aqui, ó, de 17 centímetros por 28, olha, é um corte de 28 centímetros. Duas telinhas vôleis com a medida de 25 por 15, duas vezes. Eu cortei 4 tiras de 25 por 4 centímetros. Duas aqui e essas duas. E aí eu já trouxe esse lado adiantado e vou mostrar pra vocês como eu apliquei esse viezinho de tecido aqui, ó, no zíper e na telinha. Pro zíper, né, eu cortei 2 pedaços de zíper, como vocês podem ver aqui, um já tá adiantado, mas eu cortei 2 pedaços de zíper de aproximadamente uns 26 centímetros e vamos usar 2 cursores. E para fazer o fechamento aqui da minha peça, e eu cortei uma faixa de 75 centímetros de comprimento por 6 aqui de altura. Eu trouxe essa parte aqui adiantada, então eu já fiz a aplicação aqui nesse zíper e já fiz a aplicação aqui nessa telinha. Então primeiro eu vou começar costurando o meu tecido aqui, ó, a estampa de frente com a minha telinha. Eu vou costurar aqui com um pé de máquina. Costura feita, agora eu vou jogar, ó, o meu tecidinho todo pra cá, dessa forma aqui. Vou virar aqui pra cima e eu vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro aqui. Vou vincar na mão, quem quiser pode vincar no ferro. Então eu dobro o tecido e vou jogar ele agora aqui em cima. E é só ir na máquina agora e rebater a costura aqui desse lado. E as duas telinhas vão ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar meu outro zíper, a outra tirinha que eu tenho, pra fazer esse acabamento aqui no meu zíper. O zíper e vou virar ele pro avesso. Olha só, eu vou deixar o dentinho pra baixo, pegar o meu tecido e vou colocar aqui, ó, a estampa nas costas do zíper. Vou na máquina e vou costurar aqui, ó, com um pezinho de máquina. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na nossa telinha. Eu vou vincar bem o meu tecido aqui, ó, jogando ele aqui pro lado. Olha, vou virar ele pra cá. E também eu vou dobrar aqui, ó, como se fosse 1 centímetro. E aí eu vou vir aqui, vou dobrar. E o interessante aqui, gente, é que a gente tampe a costura, mas a gente não deve puxar muito próximo ao dentinho aqui do zíper, porque depois pode atrapalhar na hora de passar o cursor. E aí eu vou vir e vou costurar aqui bem no cantinho também. 2 zíperes com acabamento pronto.
e as duas telinhas também com o nosso acabamento pronto. A gente termina de fazer o acabamento com viés, a gente tem que sobrepor agora a nossa telinha aqui em cima, dessa forma aqui com o tecido, né, o acabamento do viés em cima do zíper. E aí eu vou lá na máquina e vou costurar para prender aqui, ó, bem na beiradinha. Eu vou fazer isso nos dois, a gente vai fazer isso nos dois zíperes. Zíper e telinha unidos, olha só como que fica. E eu vou pegar o meu tecido da parte interna. Vamos pegar o nosso forrinho aqui. Eu vou dividir em 3 partes agora o meu forro, porque no meio nós vamos colocar o nosso porta-pincel e nas duas laterais nós vamos colocar os bolsinhos de tela. Vou pegar a minha régua de patchwork e eu vou utilizar ela para riscar. Então aqui da ponta a distância vai ser 15 centímetros e eu vou usar da minha própria régua, que ela já tem 15 centímetros. Aqui, ó, a gente vai marcar 15 centímetros. Dessa linha eu vou posicionar novamente a minha régua e vou riscar 15 centímetros. Então aqui, ó, vão ficar com 15 centímetros. E se eu colocar a régua aqui, dessa linha até a outra extremidade, a gente também vai ter aqui 15 centímetros. Eu já vou começar agora a fazer o bolsinho de porta-pincel. Uma dica que eu quero dar para vocês aqui é utilizar, quem tiver, a nossa tesoura de picote. Vou passar ela aqui, vou cortar como se fosse 1/2 centímetro mesmo, para esse tecido depois não ficar desfiando, vocês vão entender, porque a gente vai costurar ele aqui e vai depois sobrepor o nosso bolsinho de tela. Antes aqui eu vou passar um pesponto, tá bom? Só o pesponto feito, o pesponto foi feito. Alinho novamente aqui, né, pra conferir. E aí a gente vai prender. Eu vou na máquina costurar, agora seguindo meio pezinho aqui. Então aqui foi aplicado e o nosso bolsinho já tá criando forma, né? Vamos pegar a nossa régua e nós vamos fazer marcações dessa linha até a outra de 2 centímetros pra gente poder fazer as divisórias aqui do nosso porta-pincel. Então, agora eu vou costurar, seguindo a minha linha. E aí é muito importante a gente ter muita atenção nessa parte, porque vai ser um bolso onde a gente vai colocar e tirar várias vezes os pincéis. Então a gente tem que reforçar muito bem os nossos arremates, principalmente aqui em cima. Então eu vou costurar, fazendo um arremate mais reforçado. Eu vou descer uma, vou voltar, vou descer 2, vou voltar, vou fazer 3 vezes mais ou menos. Vou deixar esse arremate bem forte para não correr o risco depois de descosturar e soltar. Agora eu vou pegar então aqui o meu tecido do forro e os nossos bolsinhos. Eu vou posicionar aqui em cima, seguindo o risco, né? Esse risco que eu fiz para poder costurar. E já vamos tampar automaticamente esse detalhe do nosso bolso aqui, ó, que está sem acabamento. Então, eu vou prender aqui com os alfinetinhos. Então, já que tá tudo preso, a gente vai só passar uma costura bem na beiradinha agora para prender os bolsos das telas aqui no nosso forro. Gente, eu vou colocar o cursor da parte de baixo, vindo no sentido de cima aqui, para quando a gente for abrir, a gente abre de cima para baixo, tá bom? E agora eu vou passar uma costura prendendo o meu bolso de tela aqui no forro
e depois a gente vai refilar todo esse excesso. Aqui eu vou reservar por enquanto pra gente fazer agora o cordãozinho. Pro fechamento da nossa peça eu vou fazer uma tirinha com o próprio tecido. Então aqui ó, quem quiser pode ir no ferro e vincar. Eu vou abrir aqui, vou dobrar ele assim dessa forma ao meio e aqui eu vou vincando. Feito o vinco no meio, a gente agora vai pegar a ponta do tecido e trazer até a marcação do vinco dos dois lados. Eu vou fazer isso. Então a gente vai fazer essas duas dobrinhas e depois eu vou dobrar novamente dessa forma aqui. Na ponta, tanto no início quanto no fim do tecido, aqui eu vou fazer uma dobra de mais ou menos 1 centímetro. E aí eu dobro ela assim. E vou lá na máquina costurar. E vou costurar bem na beiradinha. Nosso cordãozinho para fechar tá prontíssimo. E aí eu já vou pegar aqui então o meu tecido, a minha parte externa, pra gente poder aplicar o nosso cordãozinho. Eu vou dobrar ele aqui ao meio, nesse sentido. Pode marcar com giz, mas eu vou dar um pique. Vou pegar minha cordinha, vou dobrar ela ao meio, deixando as pontinhas pra dentro. Vou posicionar aqui e vou passar uma costura de meio pezinho de máquina. Vamos então agora pegar o nosso tecido do forro e a gente vai fechar sem viés, gente, de uma forma bem fácil. E para isso, eu vou pegar então a parte aqui do forro e vou colocar de frente aqui, ó, com a parte externa. Vou colocar frente com frente. É só a gente pegar ou clipinho ou alfinetinho e prender tecido com tecido. Agora que a gente prendeu, eu vou marcar aqui com vocês, ó, na parte de cima, um palmo. Então, deixei um palmo aqui. Aqui vai ficar aberto, a gente vai começar arrematando, costurando a partir dessa abertura. Vamos dar a volta completa e finalizar arrematando aqui no final. Essa peça. Antes de desvirar, eu vou pegar aqui ó, a minha tesoura e vou cortar os cantinhos aqui na diagonal, para depois, quando a gente desvirar, a nossa peça ó, ficar com os cantinhos bem feitinhos, tá bom? E aí, gente, cortou, agora é só a gente, pela nossa abertura, desvirar a nossa peça. Pegar uma pontinha. Agora, então, só falta a gente fechar aqui, ó, o buraco por onde a gente desvirou a peça. Então, eu jogo bem o meu tecido aqui pra dentro. Aqui eu vou prender. Vocês podem prender com clipes ou com alfinetinho. Eu vou passar um pesponto em toda a volta dessa peça pra gente poder fechar ela. Então, aqui com meio pé de máquina, eu vou pespontar toda a minha peça. Mas então, ó, a nossa peça fica assim, depois de pespontada. Fecha bem aqui em cima, bem bonitinho. E aí, é só a gente dobrar dessa forma aqui. E aí, a gente passa o nosso cordãozinho, dá um lacinho bem bonito. Temos uma peça prontinha. Um porta-maquiagem lindo, prontinho. Se vocês gostaram, coloque aqui no comentário que eu quero saber quem aí em casa vai fazer também essa peça. E também
quero falar pra vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like também na aula, que isso ajuda muito, viu, gente? E se vocês quiserem adquirir os materiais que eu utilizei aqui na aula com vocês, tecido, zíper, telinha, vocês encontram lá no meu site, que é o Loja Thaís Dias Costura. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês na nossa aula. Essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigada para quem acompanhou aqui ao vivo, para quem ficou aqui comigo desde o início até o final. Lembrando que os nossos encontros ao vivo acontecem toda sexta-feira aqui no canal do YouTube. A partir, começa às 17 horas. Então, gente, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.